misericórdia. Amém? Separa aqui. Aleluia. Realmente nós somos muito gratos ao Senhor pela sua consideração, né? Nós estamos na Escola do Evangelho vendo sobre lições essenciais para a nossa vida cristã. Nós precisamos dessas lições, e essas lições não tem que estar só na nossa mente, tem que estar no nosso coração. Pedir para o Senhor, claro que nós não podemos absorver 100%. Não tem um sábio na terra que pode absorver 100%. Mas o máximo que nós podemos absorver, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. São realmente lições preciosas. E nós estamos na lição 34. Graças a Deus que o Senhor até aqui está nos levando à lição 34. Né? Já vimos o primeiro volume, foi 40 lições, e já estamos na lição 34, que é o governo e a administração e os serviços da igreja. O governo, a administração e o serviço da igreja. São assuntos importantíssimos. A lição 34, os princípios do governo e da administração de Deus. Pronto, isso aqui, essa parte da leitura, aqui é uma parte muito preciosa. Eu gostei muito da aplicação no sentido de autoridade e submissão. Para que haja a autoridade de Deus, para que ela seja real, para que ela seja executada, precisamos ter a visão da autoridade e submissão em nossa vida, nossa prática, nosso viver, nosso serviço, em todos os nossos sentidos, todo o nosso trabalho. Nós precisamos ver a autoridade e também precisamos ver a submissão que devemos praticar. Então, fala o seguinte, eu vou ler aqui, dar uma rápida leitura, porque ele pede para ler isso aqui, vocês vão ter uma visão maravilhosa. E esse livro aqui é maravilhoso, irmão. Não só essa, não vamos ter tempo para cumprir tudo, mas gostaria que os irmãos vissem os versículos. Estava lendo com a minha filha os versículos, e nós ganhamos muita ajuda da parte de Deus. Amém? Aleluia. O que Deus faz procede de seu trono, que é estabelecido sobre sua autoridade. Tudo foi criado pela autoridade divina e todas as leis terrenais se mantêm por essa autoridade. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Deus sustenta todas as coisas não pelo seu poder, mas pela palavra que é de sua autoridade. O poder de Deus representa as suas obras. Sua autoridade representa Ele mesmo. Em todo o universo, somente Deus é autoridade. Todas as autoridades são designadas por Ele. Nada no universo é mais glorioso do que a autoridade. Nada se sobrepõe a ela. Por isso, se queremos servir a Deus, precisamos conhecer a sua autoridade. A expressão mais elevada da autoridade divina está no corpo de Cristo. Observe bem, que é a igreja. Embora Deus tenha estabelecido sistema de autoridade no mundo, nenhum dos relacionamentos como entre o povo e o governo, pai, filho, marido, esposa, professor e aluno, e patrão e empregado podem manifestar autoridade perfeitamente. Nenhum pode. Embora Deus tenha estabelecido muitas autoridades na terra, elas não passam de sistema de autoridade estabelecido por Ele. O sistema humano pode obedecer a ela exteriormente, sem se submeter a ela interiormente. Por exemplo, se um governo faz uma lei, a população pode obedecer a ela de coração ou não. Não há como dizer que tipo de obediência ocorre. Do mesmo modo, não há como saber se a submissão de um filho aos pais é de coração ou apenas superficial e comportamental. Portanto, a submissão à autoridade não pode ser representada pela submissão do filho aos pais ou do empregado ao patrão, muito menos da população ao governo. Sem submissão, sem dúvida, não há o estabelecimento da autoridade divina. Além disso, muitos tipos de submissão se baseiam no relacionamento humano, como pai, filho, patrão, empregado. Porém,
O patrão pode ser separado do empregado e o pai do filho. Logo, não se vê submissão absoluta e perfeita nessas relações. Somente Cristo e a igreja têm a expressão mais elevada de autoridade e submissão. Deus não estabeleceu a igreja como organização, mas como corpo de Cristo. Pensando que a igreja é o ajuntamento dos crentes que têm a mesma fé, ou que é a sua reunião em amor, mas Deus a vê de modo diferente. A igreja não é apenas uma convergência em fé e amor, mas é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Pai e filho, patrão e empregado, ou o mesmo marido e esposa, podem ser separados, mas o corpo jamais pode ser separado da cabeça. Estão eternamente unidos, do mesmo modo. Cristo e a igreja jamais podem ser separados. E neles há submissão absoluta e autoridade, e tem autoridade absoluta, muito acima de todas as demais autoridades e submissões. Embora amem os filhos, os pais podem cometer erros, podem abusar da autoridade, do mesmo modo, o governo também pode dar ordens erradas e a autoridade do patrão pode ser errada. Não apenas a submissão é imperfeita no mundo, mas a autoridade também. Por essa razão, Deus estabeleceu uma autoridade perfeita e uma submissão perfeita, que é Cristo e a igreja, a cabeça e o corpo. Há pais que machucam os filhos, há maridos que prejudicam a esposa. Há patrões que lesam os empregados, os governantes que abusam dos cidadãos, porém não há cabeça que cause dano ao corpo. Logo, a autoridade da cabeça não pode ser errada. Ela é perfeita. Olhe para a submissão do corpo, a cabeça. É igualmente perfeito. Assim que a cabeça deseja algo, o dedo se move. Não há necessidade de palavras, não há necessidade de cultos. Tudo é muito harmonioso. A vontade de Deus é que olha só, a vontade de Deus é que nos sujeitemos perfeitamente. Precisamos ser conduzidos por Ele à condição de um corpo, submetendo-se à cabeça. Somente então ele fica satisfeito. Isso não pode ser representado por marido e esposa ou outro relacionamento. A autoridade procede dele e a submissão também. A autoridade e a submissão são uma coisa só. Não é como no mundo, onde a autoridade e a submissão são coisas distintas. Para um corpo agir, não há necessidade da cabeça exercer força para dar o comando. Assim que surge o pensamento, o corpo se move. Nisso há perfeita harmonia. Se nos submetermos a Deus, como filhos aos pais, ou esposa ou marido, não ficará satisfeito. Ele não ficará satisfeito só com essa autoridade de submissão. Ele quer que a nossa submissão seja como o corpo à cabeça. Não por coerção, como vemos numa nação, mas organicamente pela vida. A autoridade do corpo, às vezes, não se manifesta diretamente pela cabeça, mas indiretamente pelos membros. Não apenas o corpo se submete à cabeça, mas os membros também se submetem ao auxílio um dos outros. A mão direita e a esquerda não têm comunhão uma com a outra, e sim por meio da cabeça. É a cabeça que comanda, e não a mão direita, e a cabeça que comanda a mão esquerda. A mão esquerda não controla a direita, ou vice-versa. A mão não dá ordem aos olhos para ver. É a cabeça que faz isso. Não importa a distância do membro até a cabeça. O relacionamento é o mesmo, todas as atividades dos membros se reportam à cabeça. A decisão dos membros é a decisão da cabeça. Logo, a autoridade dos membros é a autoridade da cabeça. Mas não vem por si. As mãos não vêm por si. Precisa da visão dos olhos. Quer dizer que a mão ela não vê por si, ela precisa da visão dos olhos. É impossível que as mãos peçam a cabeça para ver, mas isso sempre é um problema entre os filhos de Deus. Por isso, precisamos tomar outros membros como autoridade representativa da cabeça. A função da mão é apenas da mão, não do outro membro. A dos pés também, a dos olhos também. Se os outros membros têm
a função que não temos, precisamos aceitar a função deles como se fosse a nossa função, a nossa, e nunca rejeitá-la. Se os pés rejeitam a função da mão, estão, na verdade, rejeitando a autoridade da cabeça. Por conseguinte, se aceitarmos a autoridade dos membros, aceitamos a autoridade da cabeça. Cada membro do corpo de Cristo tem autoridade sobre nós na comunhão. Embora a função da mão seja grandiosa, precisa aceitar a função do pé na questão de caminhar. As mãos não conseguem sentir a cor, precisam da autoridade dos olhos. A função dos membros é a autoridade dos membros. Se vimos isso, nosso viver e relacionamento do corpo de Cristo será harmonioso e belo. Amém? Eu gostei assim dessa visão, dessa leitura, irmão, que Deus deseja que a nossa que a autoridade de submissão seja igual à autoridade da cabeça e do corpo, de submissão do corpo. Amém? É muito mais do que a submissão do pai para o filho, do filho para o pai, né, do professor, do aluno para o professor, né? Graças ao Senhor, o Senhor estabeleceu Cristo, que é a cabeça, e o corpo, que somos nós. Cada um tem a sua função, porque temos comunhão com a cabeça. E Ele deseja que cada um funcione de acordo com o que Ele apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. O ponto 1, governo divino e autoridade. Senhor Jesus, existe no universo um governo e uma administração divina, que estão ordenados de acordo com o plano de Deus e sob a sua autoridade, e obedece a princípios, leis, regras e princípios estabelecidos por Ele. Por causa da rebelião de Satanás e seus anjos, toda a criação entrou em desordem. A recriação do universo e a criação do homem estão de acordo com o plano de Deus de estabelecer o seu governo e administração. Aqui nós estamos vendo essa mensagem passada, que houve uma desconexão da criatura para com seu Criador. Quem liderou isso foi um arcanjo. Ele foi um dos primeiros da criação de Deus, né? Um arcanjo que se orgulhou, e ele iniciou por insatisfação, por ambição de crescer igual a Deus, e ele se rebelou. E ele causou uma desconexão da criação com o Criador. Ele conseguiu ludibriar um terço dos partidos dos anjos. Isso causou uma tragédia. Mas a maior tragédia foi entre o homem e Deus. Deus criou o homem para reaver essa conexão de Deus com a criação. Que Deus, ele tem a sua autoridade também precisa ser exercida aqui na Terra. Foi para isso que o homem foi criado. Amém? Deus tem a sua administração. O governo de Deus no universo é exercido pela autoridade divina. Sem autoridade não existe governo. Amém? A queda do homem, enganado por Satanás, fez com que a autoridade e o domínio dado a Adão fosse perdido e usurpados. Mas o ponto eu louvo o Senhor, que diz aqui, o Senhor Jesus, por meio de sua obra redentora, foi feito Senhor de todo o universo. Tal autoridade que ele resgatou foi dada à igreja, a fim de que o propósito de Deus se cumpra na igreja. Por isso, eu gostaria de pedir, vamos lá, Jardenha, leia lá, Mateus 28, 18. O senhor fala aqui... Mateus 28, 18. 28, 18. Irmãs que estiver preparado, irmãos que tiver também. Não vamos ler todos os versículos, não. Mas eu gostaria de ler, que outros lessem Hebreus 2, versículos de 5 a 8. Um irmão. Mateus 28, 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu Amém. E na terra. Amém. Antes de ler esse versículo, leia lá Atos 1, 8. Atos 1, 8. Leia lá. Atos 1, 8. Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Sabe o que é ser testemunha? É exercer a vida, a autoridade de Deus na terra. Para você ser a igreja, o Senhor deu essa autoridade, mas a igreja está cheia do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você representa, você dá testemunho da autoridade de Deus na terra. Agora, Hebreus capítulo 2, versículo de 5 a 8. Irmão, por favor, leia rapidinho. 2, versículo de 5 a 8. Que fala claramente que Deus não deu autoridade aos anjos do mundo que há de vir. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual Amém. está falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ele dá uma ressalva aí na parte B do versículo 8, né? Agora, porém, não vemos ainda todas as coisas sujeitas a ele. Porque ainda precisamos aprender, né, a nos submeter a Deus. Quanto mais nos humilhamos, nos curvamos diante do Senhor, mais Ele vai fazer-nos autoridade em todas as coisas. Quer dizer, precisamos aprender, a igreja precisa ser edificada. Por isso que agora vamos falar do lado da igreja. O Senhor deu essa autoridade, o governo da igreja. Amém? Tem os versículos aqui, né, que ele fala sobre o governo da igreja, como ele é exercido. Eu vou ler aqui Atos 20, 28, que ele fala aqui que nós precisamos exercer o governo. E, na verdade, o verdadeiro governo, ele existe pelo apacentar. Não é? Atos, capítulo 20. Veja, tem vários versículos, mas eu queria ler Atos 20, que ele é muito importante para praticarmos. Atos 20, versículo 28, versículo 17. Ele fala: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Está chamando os presbíteros. E aí, no versículo 28, ele fala o seguinte: ele dá um conselho muito importante para cada um de nós. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, aqui fala que os presbíteros são aqueles que cuidam da igreja. Primeiro, eles precisam cuidar de si, da sua família, e depois cuidar de todo o rebanho de Deus. Não tem como você cuidar do rebanho de Deus se você não cuidar primeiro da sua família. Precisamos cuidar primeiro da nossa família, daqueles que estão mais perto de nós, para podermos cuidar daqueles que estão mais um pouquinho longe de nós. Amém? Graças ao Senhor. E o rebanho de Deus, ele comprou com o seu próprio sangue. Deus derramou seu sangue por seu rebanho. Veja, Deus não confiou a nós algo pequeno. Deus confiou algo que custou para ele algo muito caro. Já pensou? Deus derramou seu sangue ali, prova que Deus é o próprio Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala aqui: o reino de Deus é a esfera da sua autoridade e governo. No Novo Testamento, a expressão do governo divino é a igreja, e nela o governo foi confiado aos presbíteros. De acordo com a estatura espiritual, os presbíteros são mais maduros. São eles que supervisionam certos assuntos e cuidam do governo e da administração da igreja. Presbítero e bispos são a mesma pessoa. O presbítero e os bispos são a mesma pessoa. Como nós lemos no versículo 17, do capítulo 20 de Atos, de Mileto chamou os presbíteros. E o 28 fala de bispo. Atendei por vós e por todo o rebanho do qual o Espírito Santo constituiu bispo. Bispo é a função de um presbítero. Ele fala aqui, ó:
sendo que a palavra presbítero refere-se à pessoa e a palavra bispo, o supervisor refere-se ao ofício ou à função do presbítero. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em grego, presbítero é presbúteros, que quer dizer idoso e ancião. E em grego, bispo significa episcopos. Epi, que significa sobre, e scopus, aquele que vê. Melhor falando, nesse sentido aqui, a função de um presbítero é como se fosse um episcopos, né? Episcopos é o telescópio de um submarino, né? Ele fica, não é? Sai do mar, aí fica olhando para a direita, para a esquerda, ver se vem o inimigo, o que está acontecendo lá em cima. É a mesma coisa, é a visão de um presbítero. Ele tem a função, pelo crescimento de vida, de ver a situação e a condição da igreja. Mesmo quando esteja falando pelo Senhor, servindo, ele consegue ver os problemas e vai diante do Senhor e tem a habilidade de cuidar, reparar as brechas, né? Que o Senhor também conceda esse crescimento aos irmãos que estão servindo. Esse é o crescimento harmonioso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a designação dos presbíteros é feita pelos apóstolos. Antes que isso aconteça, os que lideram a igreja são chamados de irmãos responsáveis. Quer dizer, um dia, irmão, vai acontecer um dia, com certeza, o Senhor vai designar presbíteros em nossa localidade, né? Mas enquanto isso não acontece, esses irmãos que estão à frente são chamados de irmãos responsáveis, irmãos que têm responsabilidade com a igreja. Mas nós sabemos que esses irmãos responsáveis são os irmãos presbíteros da igreja. Além dos presbíteros, há diáconos e diaconisas, cooperadores e auxiliadores que executam tarefas, serviço ou questão práticas determinadas pelos presbíteros. E também são dos diáconos que o Senhor levanta os presbíteros. São aqueles que estão sempre presentes para servir, servem adequadamente. Isso vai ser algo normal que o Espírito vai designar. Amém? O ponto 3, eu vou adiantar um pouco, irmão, porque os assuntos são tremendos. A autoridade na igreja é questão de vida. Amém? A autoridade da igreja é questão de vida. Por isso que eu quero ler com os irmãos aqui, em Gênesis 49, versículo 8, fala o seguinte: Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão estenderá sobre a serviço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai te inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu, encurva-se e deite-se como leão, como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentro dos seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vítima, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. E lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e seus dentes brancos de leite. Então, a autoridade na igreja é questão de vida. Por isso que ele citou esse versículo sobre um jumentinho amarrado à vítima. Totalmente em conexão com o leão da tribo de Judá, que o cetro e o bastão não se arredarão dos seus pés, né? Que significa que com Judá existe autoridade. Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele quer que um dia também sejamos leões. Estamos na igreja para sermos leões. Amém? O Senhor está voltando. Olha, já que há poucos anos, falta para o Senhor voltar. Irmão, fico com o coração tremendo quando eu ouço essas mensagens. Que o Senhor está voltando em nossos dias. Isso é para temor e tremor diante de nós. Então, o Senhor está nos dando uma oportunidade para nós sermos aperfeiçoados na vida da igreja hoje. Amém? Para sermos um dia aqueles que vão governar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Puxa, que privilégio! Mas hoje ele colocou na igreja e nós ainda não passamos de uns jumentos. Jumentos
Mas graças ao Senhor que estamos com jumentinha amarrada à vida. Somos, às vezes, teimosos, mas o Senhor, vamos nos submeter à autoridade do Senhor. Amém? Ele amarrará o seu jumentinho à vida. Por isso que nossa autoridade é uma questão de ganhar a vida de Deus. Vamos valorizar a palavra profética, vamos valorizar as reuniões, vamos valorizar o dispensar de vida que Deus está nos dando. E ele vai transformando esse jumentinho. O jumentinho, de repente, está cheio de vinho. Seus olhos cintilantes de vinho. Amém? Igual a experiência dos apóstolos, que ficaram tão cheios do Espírito que passaram a falar com autoridade. 3.000 foram salvos, aqueles medrosos, né, que estavam se escondendo dos judeus, agora se tornaram ousados, cheios de autoridade. Por quê? Porque se encheram de vida, se encheram do Espírito. É a mesma coisa. Quanto mais se enchemos do Espírito, o Senhor tira a nossa mornidão, tira a nossa preguiça, tira também a nossa timidez, passamos a ser ousados, cheios de autoridade por causa do Espírito. Então, a autoridade na igreja é questão de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A autoridade representativa de Deus e a necessidade de submissão. Tem alguns versículos aqui, irmãos, mas o versículo que eu queria que um irmão lesse, né? Está em 1 Samuel. Esse versículo aqui é muito importante, viu? A autoridade ela está totalmente ligada à obediência à palavra do Senhor. Quem não submete não vai ser autoridade delegada por Deus. Então, vamos aprender. Deus quer que cada um aprenda a reinar hoje para reinar com Cristo no mundo que há de vir. Amém? Então, vamos ler 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 10. 1 Samuel 15, versículo 10. Senhor Jesus, 1 Samuel 15, versículo 10, diz assim: Senhor Jesus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo. Eu vou ler a partir do versículo, ó Senhor Jesus, do versículo 9, para os irmãos entenderem. Isso aqui é importantíssimo para a gente aprender, amém? E Saul e o povo pararam, pegaram a Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, não o quiseram destruir totalmente. Porém, todas coisas vis, desprezíveis, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul, porquanto não deixou porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda aquela noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã, anunciando-lhe aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executarei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu-lhe Saul: de Amaleque, e trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse nesta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno os teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-lhe o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até o exterminá-lo, pois não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojos e fizeste o que era mal pelos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, que destruiu totalmente.
Mas o povo, o Amalequita, destruiu totalmente. Mas o povo tomou dos despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Então ele fala: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Então ele fala aqui, irmão, que a autoridade é uma questão de vida, e a vida vem quando a gente obedece a palavra do Senhor. O Senhor está falando, obedeça. Se você não obedece, não importa o grande sacrifício que você vai fazer, Deus não vai aceitar. Muitas vezes queremos fazer a nossa própria maneira. Vamos nos submeter à direção que o Senhor está dando hoje para nós. Até mesmo, quem é mais abençoado pelo Senhor? São aqueles que estão atendendo a live. Os que estão aqui são, com certeza, em potencial, são pessoas que vão ser muito abençoadas por Deus. Inclusive a Laurinha, não é? Laurinha está ali, ó. Vamos, né? Se você se submeteu a falar do Senhor, você vai ser usado pelo Senhor. Amém? Mas cuidado, quando você não se mete a falar do Senhor, você está correndo um risco de não ser aquele que vai reinar com o Senhor no mundo que é vida. Mas que o Senhor nos aperfeiçoe nessa questão da obediência à palavra profética. Deus concede sua autoridade representativa para que seu governo seja executado, seja na família, com os pais, o marido, seja na sociedade, com os governantes, seja na escola, os diretores, professores, seja no trabalho, com os chefes, encarregados, supervisores e patrões. Seja na igreja, com os irmãos responsáveis, Deus exerce a sua autoridade por meio de seus representantes em cada ambiente. Olha aqui o ponto 3 e o 4. Se desejamos servir a Deus adequadamente e crescer em vida, precisamos aprender a nos submeter às suas autoridades representativas. Honrando as autoridades representativas de Deus na igreja, preservamos a unidade do corpo e cooperamos para o cumprimento do seu propósito eterno. Amém? Deus é a autoridade absoluta, só que ele é abstrato. Ele é a autoridade máxima do universo. Só que ele colocou diante de você e de mim a autoridade representativa, como patrão, empregado, irmão responsável, presbíteros. Se você submete aos presbíteros, você está se submetendo a Deus. Amém? Não diretamente, mas de uma forma indireta. Foi assim que Deus estabeleceu. E assim você vai ter crescimento de vida e também vai cooperar com o propósito de Deus. Amém? Expressar Deus, exercer domínio pela vida, pelo negar a vida da alma. Olha, expressar Deus e exercer domínio pelo negar a vida da alma é negar a vida da alma. Quanto mais negamos a vida da alma, mais exercemos domínio, porque expressamos a Deus. O homem foi criado para receber Deus como vida, a fim de expressá-lo e representá-lo por meio. Por isso foi colocado diante da vida, para tomar Deus como vida e assim cumprir sua responsabilidade de cultivar as coisas da vida e cuidar do ambiente da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 17, de 15 a 17. Vou deixar isso com os irmãos para ler, porque o Senhor ele pediu para o homem comer primeiro da árvore da vida e depois cultivar e guardar já. Só vamos ter força para cultivar se desfrutamos de Deus como vida. A autoridade de Deus está em sua vida. Quanto mais vida possuímos, mais autoridade exerceremos. Amém? Senhor Jesus, eu vou pular aqui, irmão, para o ponto C. Ter a experiência de morte e ressurreição, de conhecer a carne. Aqui é um ponto importantíssimo, né? Para exercer o domínio de Deus, nós precisamos ter experiência de morte e ressurreição e conhecer a carne. Eu não vou ler aqui, mas eu vou só contar para os irmãos o que aconteceu com a experiência de Moisés. Moisés, ele aprendeu por 40 anos, não é? Ele foi educado no Egito, ele nasceu no Egito, né? Foi preservado pela mãe dele, pela soberania de Deus, ele foi criado pela filha de Faraó. E pelos 40 anos,
ele foi educado no melhor lugar, no melhor ensino dos egípcios, como se fosse a melhor universidade que existe hoje. E ele foi educado por 40 anos lá. Só que não é só a questão da educação, né? Porque isso é muito perigoso você confiar no seu diploma. Então, ele, pela soberania de Deus, ele teve que ir para Midian, servir ao sogro de ao Jetro, né? Sacerdote Jetro. Ficou lá, no deserto, por mais 40 anos, porque ele tinha matado o Egito, por ter querer mostrar que é ele que ia liderar, matou um egípcio. E aí teve que fugir para o deserto. Passou mais 40 anos lá, quando ele se sentia incapaz, né, de servir a Deus, é que Deus apareceu na sarça. Diz, olha, eu não tenho, minha boca é pesada, eu não consigo falar direito. Quem fez a boca do homem? Isso aqui mostra um princípio para nós. O princípio de morte, que ele aprendeu a morrer para ele mesmo, na sua capacidade, no deserto por 40 anos. Quando ele se sentiu incapaz, é que Deus veio usar. Quando você não é incapaz, você não confia mais em si mesmo, aí que você passa a depender de Deus. Esse é um princípio maravilhoso, o princípio de morte e ressurreição que Moisés aprendeu. Amém? Mas tem um outro ponto aqui, que é Moisés também, ele teve que, a gente precisa aprender a não confiar na carne. Né? Ele mostra assim, Moisés teve de aprender, ponto 2, os sinais do bordão e da lepra. Eu vou contar, por causa do tempo, irmão, sobre a questão de que ele pediu, olha, lança o teu bordão no chão, aquela vara. E aquela vara se transformou numa serpente. E ele disse, pega a vara pela cauda. Aí ele quer mostrar o seguinte, que não importa a sua capacidade, não importa o que você se apoie, tudo é serpentino. Não é? Não se apoie em nada, nós precisamos se apoiar em Deus. Amém? Até mesmo na questão das ofertas. Quem deu esse trabalho foi Deus para você. Quem está fazendo você cumprir as suas metas é Deus. Não é sua capacidade. Se você acha que é sua capacidade, cuidado. Você está indo no caminho da serpente. Nosso apoio é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Amém? E também ele pediu para colocar a mão do peito. Né? No Êxodo, capítulo 4, versículo 1 e 17. Você pode ler depois. E depois ele tirou a mão do peito. Era uma mão podre, fedendo mesmo, cheirando mal, cheia de lepra. E ele coloca de novo no peito e a mão ficou sangue. Que lição ele quer mostrar? Em nosso coração tem muitas impurezas. Nosso coração é corrupto. Não é adequado para servir a Deus. Nós precisamos, Senhor, guarda meu coração, que não se afaste de ti. Jamais. Senhor, eu não conheço meu coração, mas o Senhor conhece. Senhor, por isso que tem até o versículo de hoje do Alimento Diário, diz que Davi, o Salmo, né, de Davi, diz assim, Senhor, sonda meu coração, prova meu coração, se há um caminho mau, me ilumina, eu quero trilhar o caminho da vida eterna, né? Então, que o Senhor possa sondar o nosso coração. E quanto mais ele sonda, mais vai mostrar impureza, você precisa confessar, se arrepender e ter um coração bom diante do Senhor. Isso você vai conseguir servir. Isso mostra que você não deve confiar em você mesmo, confiar na sua capacidade, nem confiar na sua carne. Dependa diariamente do Espírito, do Senhor, invocando Deus. Isso aqui são lições preciosas. Aí ele fala no ponto 3, a carne não pode ser preservada, senão seremos eliminados por ela, tal como ocorreu com a experiência de Saul e os amalequitas. Por isso, não podemos confiar em nós mesmos, mas em Deus, que nos capacita. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Esse episódio aqui mostrando, irmão, que só terminando esse ponto aqui do 3, é que Saul, por ele ter poupado Agag, quem matou Agag, na verdade, foi Samuel. Saul
não matou Agag. Ele poupou o rei Agag, o rei dos amalequitas. Os amalequitas representam a nossa carne. Deus quer que nós consumamos totalmente a carne. O que a carne pode tirar, o que? O seu reino. Pode tirar o seu reino de você e de mim. Se você não tratar com a carne vai tirar o reino de você. Irmão, a nossa carne é terrível. Você precisa odiar a sua carne. Né? Todo dia, trate com a sua carne, porque ela pode derrubar você da vida da igreja, pode derrubar você do serviço, pode até tirar o seu governo, de você ter autoridade de ser usado pelo Senhor. Então, aqui mostrou que o Saul poupar Agag, o melhor, né, do seu gado, foi tirado o reino dele. E no final, né, em 2 Samuel, fala, em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 16, de 1 a 16, fala que um próprio amalequita matou Saul. O próprio amalequita matou Saul. Se não tratarmos com a carne vai matar você espiritualmente. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe. Essa lição aqui é muito forte, viu, irmão? Eu não, por causa e o tempo já está indo embora. Senhor Jesus. Mas eu vou ler aqui uns pontos aqui. Amém? Amém. Se tem mais 10... Ponto D. Tem mais? Mais 10 minutos. Então vou ter que pular alguns pontos aqui. Então, aqui ele fala também um assunto do problema da rebelião. Irmão, temos que... irmão, eu queria ver o ponto D aqui, que é o 1 e o 2. Ele fala aqui da necessidade de aperfeiçoamento e de submissão. A melhor experiência de aperfeiçoamento de submeter a autoridade e submeter a autoridade delegada por Deus está em Josué. Ele fala aqui: a autoridade de Deus é trabalhada em nós mediante o aperfeiçoamento por meio da experiência negativa de derrota e dificuldade, tal como Josué passou até se tornar líder do povo na conquista da posse da boa terra. Josué aproveitou o máximo a experiência de Moisés, estando sempre junto dele, ouvindo suas palavras, crendo no que Deus dizia por meio dele, sendo encorajado a submeter-se à sua orientação. Tal modelo serve a todos que são treinados para exercer a sua autoridade representativa. Aqui mostra que Moisés aproveitou o máximo a experiência de Moisés. Irmão, o Senhor já nos está dando Moisés. E esses Moisés que Deus está nos dando para aperfeiçoar você e a mim, não vai estar muito tempo, irmão. Eu quero dizer, assim como o Senhor tirou Moisés, ele pode tirar irmãos. Por exemplo, no domingo, jovens, sábado, o Senhor está dando um estudo de Daniel. A gente não sabe. Não sei, irmão, estou falando assim, graças ao Senhor que o Senhor tem dado Moisés. Vamos aproveitar, aprender as lições que esses Moisés estão dando para nós. Esse treinamento de Daniel é para formar líderes na igreja. Homens espirituais que vencem essa era presente. Então, vamos aproveitar o máximo como Josué. Ele aproveitou, por isso ele se tornou uma autoridade que Deus podia conduzir o seu povo. O Senhor precisa dos jovens de hoje, mas seja o Josué que aproveita ao máximo a ajuda que Moisés está dando hoje. Que o Senhor abençoe na igreja. Amém? E eu vou aqui, eu não vou pular o ponto de rebelião, que o Senhor nos guarde de rebelião. Vamos pular para o ponto aqui. Ó Senhor Jesus, tem lições tão preciosas aqui, mas eu vou pular aqui para o ponto do sacerdócio real. Amém? Sacerdócio real. Vou deixar para os irmãos ver isso mais tarde, essa lição do problema da rebelião, que isso é um assunto tremendo, tremendo. Vamos respeitar as autoridades que Deus estabeleceu. O sacerdócio real. O homem foi criado para servir a Deus como rei e sacerdote. No serviço a Deus, há duas linhas que cooperam uma com a outra: o sacerdócio e a realeza. Deus criou o homem para que ele o servisse, e colocando no jardim do Éden, que é a vida da igreja, para cultivar e guardar. Cultivar refere-se ao sacerdócio, é questão de vida. Guardar está relacionado à realeza, é questão de autoridade.
No Antigo Testamento, Deus desejava que todo o povo o servisse como rei no de sacerdote, mas com a adoração do bezerro de ouro, o serviço recaiu somente para a tribo de Levi apenas. Então, aqui, ele mostra aqui, irmão, que Deus quer um reino de sacerdote. Então, o Senhor se limitou a usar uma tribo, ele queria usar todas as tribos. Ou seja, é interessante uma coisa. Quando você exerce bem o seu sacerdócio, você também vai ser uma pessoa que vai ter autoridade no seu proceder. Amém? Deus vai, até os inimigos vão reconhecer que você é um sacerdote, que você é um rei, você é alguém que reina. Por causa não tenho tempo, por causa dos versículos, mas veja uma coisa. Em Atos, você pode ver a experiência de Paulo de cuidar, da preocupação dele com as igrejas, foi apedrejado, mas não desistia, ia lá fortalecer as almas dos irmãos, se dava pela igreja, ele era um grande apacentador, supria a vida e apacentar os irmãos, fortalecendo a alma dos irmãos. E com isso aconteceu alguns prodígios, e até mesmo alguém tentou imitá-los. Eu vou exercer a autoridade de Paulo, tal, uns homens lá. E aí o demônio falou, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Meu irmão, depois foi atacado pelos demônios, ficou nu, apanharam, até que saiu, esconderam, saiu. Mostrando o seguinte, irmão, que quando nós apacentamos, cuidamos dos irmãos, até os demônios reconhecem que nós temos autoridade. Senhor Jesus, vamos continuar. No Novo Testamento, Pedro une as duas linhas e fala sobre o sacerdócio real. Senhor Jesus, Cristo é o sumo sacerdote, mas seu status é de rei. À medida que exerce a função de sacerdote, ele é rei. O sacerdócio é orar pelos irmãos, orar pelas pessoas que estão enfermas também. Se você ora junto com a sua família, ora junto com os irmãos, você também está exercendo o sacerdócio e também Deus está concedendo autoridade à igreja. Deu autoridade à igreja. Nós exercemos a sua autoridade. Ele é o rei para ser o sumo sacerdote. Portanto, seu sacerdócio é real, combinando com a realeza e com o sacerdócio para a edificação da glória de Deus e a glória de Deus. No Antigo Testamento, a tribo real era de Judá e a tribo sacerdotal era de Levi. Cristo veio da tribo de Judá, sendo assim o sacerdote real. O sacerdócio real não é composto de indivíduos, mas de um corpo de sacerdotes, no qual todos podem servir a Deus. Hoje, como eleitos de Deus, somos uma raça exclusiva para servir a Deus, onde todos têm o direito de servi-lo. Amém, irmãos? Senhor Jesus, eu quero terminar aqui esse último ponto. Só encerrando aqui, tem muitos pontos que eu podia compartilhar, mas eu queria terminar com isso aqui, o ponto D. O amor de Deus como base no serviço e no exercício de autoridade representativa de Deus. A autoridade representativa de Deus, a essência e a base é o amor. Quanto eu amo ao Senhor, é o quanto eu vou servir adequadamente as pessoas que Ele me confiou. Então, eu gostaria de encerrar lendo com os irmãos João 21. João 21. Senhor Jesus, João 21, a partir do versículo 15, diz o seguinte: depois de terem eles comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, ele perguntou a cada um de nós aqui que está nessa live: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo? Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas?
E respondeu-lhe: Senhor, sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui mostra, irmão, que o verdadeiro serviço de alguém que representa a autoridade de Deus, a base dele, a essência é o amor. É a preocupação com as ovelhas. Se você se preocupa com as ovelhas, você está demonstrando que você ama verdadeiramente a Deus, ama o Senhor. Então, irmãos, que o Senhor realmente trabalhe e nos aperfeiçoe em cuidar daqueles que nos cuidam. Desculpa pelo tempo, irmão, mas é verdade, é uma lição grande e que o Senhor abençoe os irmãos. Tem alguma pergunta?